Canal Ilha 3, delegação da Califórnia, hoje está de visita a Turlock para conversar com os amigos. Os amigos vão ter algo para vos dizer e eu creio que vocês vão gostar. Ao meu lado tem o Sr. António Borba, que se vai apresentar. Pois, eu sou António Borba, sou natural da Fazendas Vimes de São Jorge, vim para os Estados Unidos com 17 anos. Antes de vir para os Estados Unidos, eu estive no seminário da praia durante 5 anos. Depois vim para aqui, eu tinha mais 3 irmãos, 2 deles vieram antes de eu vir. Eu tinha um outro irmão, que era o meu irmão Luís, que ficou na tropa em Moçambique. Eu cheguei aqui e fui ordenhar vacas como a maior parte dos imigrantes que vêm dos Açores. Mas eu nunca gostei muito das vacas. E, portanto, depois de ordenhar vacas durante 4 anos, eu, durante essa altura, estava a estudar inglês à noite, tinha a escola da noite, e quando pensei que sabia bastante inglês, embora não fosse muito, fui para o colégio do Modesto, o Modesto Junior College, depois fui para a Universidade de Turlock, fui professor, depois fui diretor escolar, e acabei a minha carreira profissional como superintendente das escolas em Saleiro. Tem um currículo grande, não é? E bom, e bom. Já sou muito velho, já sei. Eu sei que eu disse, não fui eu. Ao seu lado tem a sua esposa. Nome, faz favor? Sou Maria de Fátima Borba, sou nascida cá, os meus pais eram da Terceira, o meu pai era António Ribeiro Simões da Guarita e a minha mãe era Maria Amélia Camilo de São Bartolomeu. Eles casaram lá, emigraram para cá, eu e a minha irmã nascemos cá. Falávamos sempre em português em casa, ou melhor os meus pais, a gente respondia em inglês, mas depois aprendi melhor o português com o meu marido. Eu fui professora elementar na escola, com a Albertina, e depois lecionei em outros níveis, fui diretora de uma escola e acabei a minha carreira lecionando na Universidade de Stanislaus os últimos 14 anos. Muito bem. Para já os meus parabéns pelo seu português. Sim, claro, obrigada. Aqui o seu professor ensinou muito. Ela disse, não fui eu. Ela disse. Senhora Dona Albertina. Sou Albertina Silva Costa. Emigrei com meus pais com 4 anos. Os meus pais são natural de São Jorge, vou dizer a freguesia de Norte Grande, Feijão do Ouvidor, e emigramos em 1966. Foi o desejo do meu pai de começar a leitaria, depois de trabalhar, claro, 5 anos, e isto foi em 1972, mas o sonho dele foi para educar os seus filhos, não é? Os 4 filhos. Sou a mais moça, sou a bebé. Depois tenho 3 outros irmãos, todos foi o desejo e fomos ao colégio. Fui professora, como a Maria indicou, para 32 anos. Os últimos anos foi em Hilmar. E foi uma carreira muito divertida, muito boa. Reformei-me mais cedo, em 2020, porque eu queria ajudar a tratar da minha mãe. Ela adoeceu.
Muito bem, muito bem. O seu marido está aí ao seu lado? Eu sou Alemão Costa. Aliás, a Albertina não disse que foi professora da sua filha. Sim, Você também foi, pensei nisso. Eu não queria entrar neste campo porque Sim. tem umas coisas para dizer a ela. Não, estou a brincar, estou a brincar. Posso voltar? Eu esqueci de dizer Diga, o faz apelido favor. do meu pai. O apelido do seu pai? Era Fernando Carroça. Ninguém conhece como Fernando Silva, mas ele era Bem, conhecido. eu acrescentava carroça, ainda não é muito mau. Podia ser outro nome, não é? Podia ser pior. Podia ser pior. Seu Alemão, faz favor. Eu nasci na freguesia dos Altares. Sou conhecido, aliás, por ser da família do Parreira, que é o meu tio mais conhecido lá, e meu primo, que faleceu agora há pouco tempo. Eu também emigrei com 10 anos e viemos para esta zona e meus pais trabalharam nas vacas, como aliás toda a gente naquele tempo, e eu também posso dizer que ordenei vacas, mas só nas férias de verão para pagar o estudo, enquanto fui para a universidade. Mas se puser tudo junto, eu tenho um ano a ordenar vacas, talvez. Mas fui para a universidade e sempre gostei de ser estudante e fui professor e acabei também a minha carreira com a Maria na Universidade aqui de Stanislaus, aqui em Interlock. Aliás, ainda estou lá, agora em sistema part-time, que eu já me reformei também. Mas como podem ver, isso é tudo, são todos professores, eu sou mau aluno, mas eles depois é que me vão julgar por isso. Apresentaram-se agora e agora vamos falar do tema que nos levou a reunir-nos aqui, porque eu sei que o Sr. António e o Sr. Alemão, e não sei se as esposas foram ou não Sim. também, mas também Fomos foram todos. e pertencem à mesma... Foram ao Brasil, não foi? Sim. Conte-me lá esta história, faz favor. Pois, eu acho que muitas das pessoas que nos estão a ver e ouvir, mas nesta altura, conhecem a história do Padre Mata, porque o Padre Mata era um padre muito humilde que vinha geralmente aqui à Califórnia de 2 em 2 anos para angariar fundos para umas casas que ele tinha fundado no Brasil. Essas casas eram casas geralmente para crianças ou crianças órfãs ou crianças que tinham pais, mas os pais saíam de casa de manhã cedo e não podiam trabalhar, não podiam tratar das crianças. E, portanto, o Padre Mata vinha aqui à Califórnia, vinha à nossa casa, como vinha à casa de muitas pessoas. Em muitas casas ele celebrava missa e pedia ajuda e nós dávamos um donativo. E eu, para dizer a verdade, ou nós parecíamos que estávamos a ser generosos, porque dávamos um donativo uma vez por ano. Em 2012, nós fomos ao encontro internacional das equipas de Nossa Senhora em Brasília e no último dia fomos visitar uma das casas que foi fundada pelo Padre Mata. E essa experiência de visitar essa casa mudou-nos profundamente. E eu vou deixar que o resto do grupo estávamos os 4 e além de nós 4 estava também o casal Ângela e Hélio Couto. Portanto, fomos os 6 que fomos visitar essa casa que ficava a cerca de 1h30 mais ou menos de Brasília. Era a casa de Santo António. Como eu disse, essa experiência foi uma experiência que nos mudou completamente e que foi o início de nós formarmos esta obra da qual gostávamos de falar mais hoje para as pessoas que nos estão a ver. O Sr. António, quando diz mudou-nos completamente, refere-se a quê? Refere-se que nós vimos a maneira como aquelas crianças estavam a ser tratadas pelas irmãs que tomavam conta delas. Nós vimos um grupar de 100 crianças que tinham o mínimo para viver, crianças que, embora tivessem pouco, estavam totalmente felizes, e as irmãs que faziam tudo para que estas crianças tivessem o mínimo, tivessem comida, tivessem escola, tivessem roupa. Essa experiência de nós passarmos umas 3 horas com elas é que nos mudou, e nós dissemos, ao sairmos, nós temos que fazer mais alguma coisa do que aquilo que estamos a fazer Porque agora. o senhor notou que aquelas crianças precisavam mais daquilo que contribuía. Pois, é que o Padre Mata vinha-nos bater à porta, ou as irmãs vinham-nos bater à porta,
E nós dávamos um contributo, Com certeza. mas nós não estávamos a par Da situação. daquela situação de como é que aquelas crianças com tanto pouco Conseguiam sobreviver. conseguiam sobreviver e, portanto, foi isso que nos disse, nós temos que fazer mais alguma coisa. A senhora Maria também foi isso que notou quando chegou lá? Foi. Nós não esperávamos o que é que íamos ver. Exatamente. Na noite antes, quando as irmãs nos vieram visitar e convidaram para a gente ir, a gente aceitou o convite e elas vieram nos buscar, porque a gente não tinha Na carro. manhã. E quando chegámos àquela pequena cidade, elas começaram a entrar pelas as ruas, que eram ruas não com alcatrão, mas de terra e buracos e casas muito pobres, e via-se mesmo as pessoas na rua que eram pobres e até por acaso talvez elas de propósito andaram lá nas ruas para a gente ver o ambiente de onde vinham estas crianças. E depois chegámos ao edifício e tinha uma parede enorme à volta e uma parede alta. E uma das perguntas que fizemos foi: porquê é que é preciso esta parede? Porquê é que esta parede é tão alta? Uma proteção? Era uma proteção. E elas disseram que levaram vários anos para guardar dinheiro bastante para poder fazer a parede, que antes disso aparecia corpos, Cadáver? atiravam por cima da parede baixa que havia nessa altura. Eles, cada dia, as irmãs nunca sabiam o que é que iam encontrar lá no terreno. E também para a segurança, para as crianças e as irmãs estarem protegidas. Portanto, isso foi muito chocante. O que é que eu lembro-me foi a alegria das crianças. Porque, como a Maria disse, víamos de todo o lado a pobreza. E não sabia como é que eu ia sentir. Como é que ia reagir, a ver tanta E pobreza? quando eles abriram a porta, para mim fiquei muito chocada, porque eu vi a alegria das crianças, esqueci-me das outras coisas. e também fiquei muito impressionada pelo as irmãs, o que é que fizeram com pouco que tinham. Lembro-me, o António gravou este momento quando uma irmã estava a explicá-lo. Estavam a fazer propriamente o sabão para lavar, imagino, as crianças, a roupa, mas o esforço que as irmãs estavam a fazer. E continuamos, eles mostraram os quartos e como é que eles estavam a construir ou a remendar os tetos ou qualquer coisa que precisavam. Estas irmãs Faziam tudo. Faziam tudo e demais. E com tão pouco dinheiro. Lembro-me também, eles contaram: oh sim, de vez em quando no fim de semana vamos ir procurar alumínio. Para depois de vender. E para pagar a eletricidade. E eu pensei, estas irmãs estão a fazer tão boas coisas com tanto pouco dinheiro. E as rodas começaram a pensar na cabeça, como é que é possível? Como é que é possível? Com nós aqui na América temos tanto. Até demais às vezes, não é? Exatamente, e penso que o Almano vai falar acerca da refeição, porque também foi outra coisa que tocou muito. Não, foi interessante porque nós, era o último dia de uma estadia de 3 semanas que estivemos no Brasil e percorremos várias cidades e a ficar, claro, sempre em hotéis, refeições boas, etc. E, por acaso, naquela como era a última noite que estávamos no Brasil, decidimos ir a um restaurante melhor. É aqueles restaurantes em que o preço é alto e o prato é pequeno, não é? Mas comemos muito bem. Era mais daquela refeição de comer só com os olhos. Exatamente. E pagar muito. E depois estávamos sentados à mesa e aparece o Hélio Couto, que é meu primo, aparece com as irmãs, que a gente nem sequer sabíamos que elas estavam. E confesso que senti-me assim um pouco... Eu estou aqui sentado neste restaurante tão bom com uma pessoa que eu sei que não tem, que está a trabalhar com os mais pobres, mas elas fizeram o convite e a gente
com um certo receio, porque no outro dia, na tarde, íamos sair de regresso para a América e ela queria fazer esta viagem na parte da manhã e nós com receio se íamos voltar a tempo ou não, mas ela garantiu que sim e lá fomos. E a impressão que eu tive foi o que a Maria teve, de ruas em que já tiveram asfalto, mas já não tem asfalto. Em casas que não era só a casa das crianças que tinha muralhas à volta, a casa do padre tinha uma muralha à volta, as outras casas que eram assim melhores, todas tinham muralhas à volta. E portanto a gente via, e ficámos a compreender que no Brasil, eles construíram a cidade do Brasília para ser este grande luxo, este grande exemplo, mas não queriam os pobres lá perto. Foram construir estas cidades satélites, longe, de onde os trabalhadores vão ficar. Mas eles, para virem trabalhar para Brasília e voltar à noite, saem antes do sol nascer e voltam depois do sol se esconder. Isto faz-me lembrar os cruzeiros. As viagens de cruzeiro, em que as pessoas ao luz, os empregados estão ali e depois desaparecem. Vão para o porão ou para algum sítio que ninguém sabe, mas desaparecem. E eu acredito que é esse que seja. E foi assim. E por isso é a razão, porque as crianças precisam de alguém cuidar delas. Saem tão cedo. Exatamente. E não são, e claro, a classe trabalhadora em todo o mundo, não é? São as pessoas que têm os salários os salários mais pobres, não é? Que têm as condições e os pais não podem estar a pagar alguém como a gente pensa, alguém podem pagar, não podem, porque eles, o que ganham praticamente não dá para viver, mas o que é interessante é que nós estávamos lá e as irmãs convidaram para ficar para o almoço com as crianças e eu confesso que foi outro caso em que eu não me senti nada bem, mas eu vou tirar comida destas crianças, mas elas insistiram, vocês têm que ficar, e a refeição foi uma refeição que aliás parece que é a refeição de todos os dias, foi arroz, feijão preto, e eu que trabalhei muitos anos aqui, 17 anos em escolas primárias aqui na Califórnia, eu via a comida que servia na escola e havia quanta e a comida que ia para o lixo. Porque eu também trabalhei numa escola e tenho essa experiência. A comida que vai para o lixo. Enchia-se baldes e baldes de comida. Exatamente. E o que eu achei interessante, sentei-me numa mesa com, não sei, 8, 10 crianças, já não me lembro bem, e não ficou um grão de arroz naquele prato. Eles comeram absolutamente tudo. E depois veio, para acompanhar o arroz e o feijão, veio um pouco de galinha. Mas não foi a galinha que nós comemos aqui na América. Claro. Foi a galinha que nós não comemos na América, do joelho para baixo. O pé da galinha como nós, nos Açores comíamos e cada criança teve direito a um pé de galinha. E elas explicaram que, claro, carne não podiam comprar, isto, como havia um matadouro ali, ou um sogue ali perto, um talho da terra, eles... era a parte mais barata que podiam comprar, era o pé da galinha para dar às crianças. E acabou-se a refeição, todos comeram, ninguém disse, não, é a mesma coisa outra vez, não. Comeram alegres de comer, sorridentes, e depois veio a sobremesa, que foi um pudim feito de pão duro, o pão tinha sobrado que já não servia, fizeram um pudim e com uma colherzinha de plástico deram uma colherzinha a cada criança. E foi a sobremesa que eles comeram. E outra vez ninguém disse, só uma, não me dás mais. Aceitaram, comeram bem. E depois, quando a gente fala da alegria que eles manifestaram, a gente não encontra, porque nós trabalhamos com crianças aqui, todos tivemos experiências, muitos anos de escolas aqui, e as crianças aqui reclamam no lugar de aceitarem, não é? E às vezes podem ter razão de reclamar, mas lá aceitaram com alegria. Eu vejo aqui porque lá não conheceram outra coisa. Portanto, não havia que reclamar. Não havia. Aqui há sempre aquela coisa, há sempre mais e melhor. E eles tentam sempre forçar para que... Não, é assim. É a vivência nos Estados Unidos comparada com a vivência nos outros países do mundo. Não, mas é interessante como a Albertinha falou, foi que a gordura que sobrava de preparar os pés da galinha, guardavam a gordura para fazer sabão. Para fazer sabão. Para fazer sabão. Que aliás nós que crescemos nos Açores lembramos também do sabão azul. Do sabão a fazer, que lá antigamente se fazia, minha mãe falava,
especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, que faziam também sabão em casa, quando houve muita falta. E depois, e tudo, e uma lata plástica não era deitada para o lixo, era cortado e aberto e feito de fazer uma vasilha para usar para outra coisa. Tudo era usado. Sou alemão, todos nós fomos criados nos Açores, nós chegamos, apesar dos Açores naquela época não serem muito desenvolvidos, não havia muitas necessidades, mas não ao ponto de ser uma necessidade igual a esta que o senhor viu. Penso que não, claro, eu só posso falar da minha experiência nos altares, não é? Sim. Porque a gente praticamente não saía de freguesia naquele tempo, mas talvez houvesse, talvez, havia famílias, dificuldades, tinham dificuldades, mas assim um grupo tão grande no meio assim, daquela maneira, não, eu penso que nós estávamos numa situação melhor. Muito melhor. É muito diferente e como disseste, havia famílias pobres nos Açores e a nossa família era pobre, mas nós não sentíamos que eram pobres. Tínhamos galinhas, tínhamos ovos, tínhamos uma cabra para dar leite, havia sempre qualquer coisa para nós comermos. Exatamente. E aqui lá não é assim, no Brasil não era assim. E quantas crianças havia nesta casa que nós fomos ver eram talvez 120 mais ou menos, e uma coisa que eu gostava de dar ênfase mais uma vez foi que nós todos trabalhávamos na escola, como o Fernando também, e se eu ia para o pátio de recreio, o playground, podia estar lá onde não precisava estar muitos minutos, de vez em quando vinha uma criança, ou aquela criança fez-me isto ou aquilo, vinha-se queixar de outra criança. Nós estivemos lá 3 horas, mais ou menos, parece, e eu não vi uma única criança vir queixar-se de outra criança. Vi crianças ajudarem outras, a preparar-se para a escola, mas nunca vi nenhuma a queixar-se de outra. Vi fazer queixa de outra criança. Seria que as crianças estavam tão habituadas àquele sistema que, como diz, não vale a pena reclamar. Não podemos ter melhor. Eu não sei se é tanto isso, talvez, eu às vezes penso, talvez era a situação que eles viam. Aqui, para mim, dentro daquelas muralhas, era um lugar seguro. Era um lugar em que a certa hora havia refeição. Era um lugar em que era limpo. Era um lugar em que eram bem tratados. Estavam cómodos ali. Sabiam que estavam bem ali dentro, não é? Comparando com o que havia fora das muralhas. Não, porque a Albertinha ou a Maria, não sei se falou dos cadáveres, que é uma vez que encontraram, que as irmãs encontraram lá, mas elas falaram também que tentaram criar galinhas, tentaram criar porcos, e tudo era roubado. Tiveram que abandonar essa ideia. Os criavam e os fora roubavam. De noite iam lá, roubavam as coisas. Tinham um porco e não sei como foram por cima do muro, da parede, mataram o porco e levaram o porco. Isto ali é o salve-se quem puder, não é? Imagina, quer dizer, mesmo o porco devia gritar, mas eles lá fizeram maneira. Mas talvez o porco gritou, mas as pessoas com medo talvez nem se atreviam a ver o que é que se passava. Porque o medo é que... Eu também penso, desculpe ser uma coisa que a gente deve salientar também é que isto é uma das 4 casas e nem todas são iguais. Esta está vocacionada para tomar conta das crianças dos pais que vão trabalhar para Brasília, mas há outras casas que têm, por exemplo, pessoas idosas. Assim, pessoas praticamente abandonadas, que não têm familiares para tomar contas dela. Eu lembro-me uma vez de uma das irmãs que veio aqui à Califórnia e falou de uma senhora que foi lá ver com uma velhota, que foram lá pôr a velhota, e ela foi tirar água da sanita, porque não tinha experiência, nunca tinha usado uma sanita na sua vida, não sabia o que era uma sanita, não é? E depois, pessoas que, claro que eles chegam lá que precisam praticamente para ser ajudados a lavar e a comer e tudo isso, porque eles estão num certo sentido. Eu penso que o Padre Mata é um tipo quem não se lembra o nome da Teresa de Calcutá, não é? No sentido que ele pegava naqueles que mesmo não tinham outro meio, não tinham outro auxílio, não tinham ninguém, e depois levava-os. Mas é interessante que eu ouvi de uma das irmãs uma história dele. Ele, antes de ir para o Brasil, esteve em Moçambique
como padre. Ele é madeirense, é ordenado na Madeira, mas foi logo para Moçambique, e também em Moçambique serviu os pobres, e a história foi que ele chegou a Moçambique e a diocese deu-lhe um carro para ele poder andar lá a servir, e a primeira coisa que ele fez foi vender o carro, porque ele viu que precisava de dinheiro para ajudar a auxiliar as pessoas. E andava, e a maneira dele é interessante, porque eu lembro-me dele vir à casa dos meus pais e de celebrar a missa lá, e eu lembro-me uma vez o cinto arrebentou, porque ele tinha um cinto muito velho já, assim, e ele disse: "Oh, Sr. Francisco, não tem um cinto velho que vai deitar fora que me pode dar?" E meu pai deu-lhe um cinto, por acaso eram assim parecidos em corpo, mas ele andava uma vez com o cinto muito comprido, outra vez era o que lhe davam. Sinceramente, eu penso que ele era, pelo menos o que eu via por fora, ele era aquela pessoa que vivia o que pregava. Que não todos são assim. Exatamente. E o que aconteceu foi que nós vimos isto tudo e ao sairmos nós conversámos, reunimos e nós dissemos: nós temos que ver se podemos fazer mais alguma coisa. E perguntámos à irmã que estava responsável por a casa, disse: mais ou menos quanto é que custa por mês para fazer face às despesas de uma casa? E naquela altura, já fui em 2012, agora já subiu, mas ela disse naquela altura era à volta de $5.000 por mês para fazer despesa numa casa. E nós dissemos: não seria uma coisa maravilhosa se nós pudéssemos arranjar maneira de pelo menos poder apoiar uma casa, uma das 4 casas que eles têm? E viemos aqui para os Estados Unidos, começámos a falar acerca disso. Como eu disse há bocado, eles vinham aqui, as pessoas davam uma oferta uma vez por ano, mas as despesas são diárias, são por mês. E, portanto, o que nós queríamos fazer era ver se havia pessoas que se comprometiam a dar uma oferta mensal. Viemos para cá e começámos a falar nisso. E agora, nessa altura, a Maria estava a trabalhar com os catequistas, talvez podes dizer, houve um esforço que começámos a levar essa obra à frente. Podes dizer o que é que aconteceu? Sim, nós todos começamos a falar com os grupos que estávamos integrados. Nessa altura eu estava nas catequistas na Igreja de Nossa Senhora da Assunção e muitos estavam interessados em ajudar. Nas equipas de Nossa Senhora também, vocês falaram num dos encontros, e muitos casais das equipas começaram também a doar mensalmente. E cada mês que uma família manda o seu contributo, nós metemos uma nota dentro do cartão que agradece a oferta, explicando a história do Padre Mata e o trabalho dele, e pedindo para eles falarem com os amigos e familiares para ver se mais pessoas... A tentar divulgar... Exato. E, portanto, a nossa igreja, eu acho que talvez tenha sido a igreja que mais, e o Padre Manuel é muito... apoia muito. Há 2 domingos ele falou bastante acerca do trabalho lá, e as irmãs também, geralmente quando vêm, pois durante o Covid elas não têm vindo, ficam nesta área, vão para a área de São José, também vão para a área de Artesia, quando estão na Califórnia, e portanto tem um grupo de pessoas que ajudam as irmãs, porque elas também têm gosto em ver as caras das pessoas que ajudam e que elas não conheciam antes. Portanto, e este grupo começou, e a razão do grupo pois era para ver se a gente ia apoiar uma casa. E no grupo tem uma pessoa que é o Daniel Lourenço, que procurou montar o website com fotografias. A irmã manda fotografias com vídeos para as pessoas que queriam saber mais poderem ir lá saber mais. Até por acaso este mês a irmã mandou muitas fotografias elas chamam as avózinhas e das crianças a fazerem trabalhos, porque lá também elas procuram fazer trabalhos com as crianças e as jovens e venderem os trabalhos. Fazem cobertores. Trabalhos manuais. Sim, fazem cobertores e várias coisas que vendem no website que elas têm lá, para ver se também fazem mais alguma coisa. Portanto, há 4 casas, nós fazemos
as pessoas que nos estão a ajudar estão a dar suficiente para manter uma casa, mas temos mais 3 casas. Portanto, por isso é que estamos aqui, para ver se mais gente saiba deste projeto e ajude. Sim, sim. É bom que as pessoas ajudem, porque muitos, neste caso, muitos acabam por ser poucos. A situação realmente é caricata, não é? A situação é triste. Mas, voltando à conversa do Sr. Armando, falou das crianças e a parte escolar lá. Trabalha bem a parte escolar lá? Quem são as professoras dos professores lá Bem, quem é que ensina? Aliás, nós estivemos lá nas férias deles, não foi? Era férias lá. Era férias quando tivemos, portanto não vimos sim. essa parte. E não sei bem, então, António, tens alguma ideia? Eu lembro-me delas dizerem que as crianças iam às escolas públicas, Sim. Sim. mas nunca iam sozinhas, iam sempre acompanhadas por mais alguém. Portanto, eles tinham a certeza que as crianças participavam na escola, mas era na escola Pública. E as crianças mais pequenas, que não tinham idade, elas procuravam ter atividades diariamente para desenvolver, exatamente, entreter. para que as crianças se sentissem amadas e com o suporte da organização. E parece-me que elas tinham um jardim infantil para as crianças que estavam lá, para as pequenas. Eles tinham salas de aula lá. Tinham. E é interessante que ele é tal outra coisa, que lá é a freira que vive lá permanentemente e as outras estavam lá, elas pintavam o quarto, limpavam o quarto, faziam concertos no quarto quando era preciso. Elas faziam tudo e eram professoras ainda por cima e preparavam refeições e tudo mais. Portanto, Mesmo no dia que chegámos lá, uma estava a pintar, ela tinha um avental e estava a pintar o teto. mas o que eu achei também muito interessante é que já várias das freiras, e a ordem é uma ordem não é muito grande, mas já há algumas que foram crianças que foram criadas naqueles lares e decidiram continuar e dedicar a sua vida para ajudar. Claro, é que está à frente aliás, a luso-canadiana, é uma açoriana que foi para o Canadá e teve a vocação, e ela partilhou que não sei quantos anos tinha, mas ainda não era adulta, quando senti chamada para ir para o Brasil e queria ir, e o padre Mata disse, não, com calma, com tempo, se isto for, de facto estás a ser chamada, vais ter a oportunidade. E ela chegou a um ponto, até foi para a universidade e tudo, mas chegou a um ponto que disse, não, eu estou mesmo a ser chamada para isto, e tem dedicado a sua vida lá e continua a viver lá. Ela parece-me que é de pais micalenses, não é? Parece-me que é. Que seja, mas foi para o Canadá, tem uma vida boa, uma vida de imigrante boa no Canadá, mas agora está no Brasil a tomar conta dos mais pobres. Para vocês foi uma experiência boa? Foi uma experiência muito boa e foi uma experiência, como eu disse a princípio, que nos mudou no sentido em que nós decidimos que tínhamos que ser muito mais generosos daquilo que estávamos a ser até àquela altura. E nós começámos com essa obra, como já foi dito aqui, durante o último ano nós conseguimos a denominação de organização sem fins lucrativos, portanto qualquer contributo que é dado para esta organização, que é a Spirit of Father Mata, pode-se deduzir dos impostos. E desde que começámos isto em 2012, há meses que temos menos dinheiro, outros meses temos mais, mas se formos fazer uma média, todos os meses, por todo o ano, temos conseguido o necessário para apoiar uma casa. Mas como a Maria disse, nós gostávamos de apoiar mais, porque há uma necessidade muito grande. Mas mudou-nos porque nós chegámos à conclusão de que tínhamos que ser mais generosos. E que não era só isso, ser mais generosos, mas era procurar deixar outras pessoas saber. E temos um grupo que tem jovens, para mim nós somos jovens, mas por exemplo temos umas sobrinhas que ajudam, e tem o Daniel do Lourenço, tem o Hélio Couto,
Carla Rocha, Carla Rocha a Helena Oliveira. e a Maria de Fátima Giuleri, que se fazem parte deste grupo. É este grupo que se encarrega a que os nativos cheguem lá ao Brasil. ao seu destino. Porque havia um outro problema muito grande, e o problema era que o dinheiro que era dado aqui para chegar ao Brasil havia uma dificuldade muito grande. Por exemplo, se o Fernando mandasse um cheque para o Brasil, às vezes demorava meses para aquele cheque ser trocado. Porque há qualquer problema lá com o Brasil, não sei bem o que é. Portanto, nós abrimos uma conta bancária aqui no banco e todos os meses transferimos o A dinheiro. transação é feita através do banco. Exatamente, e ela vai lá, tira o dinheiro e não precisa pagar nada, não precisa pagar taxa nenhuma, que é uma vantagem muito grande também para eles. A outra coisa é que cada centavo, cada dólar que é oferecida para esta organização vai toda para as crianças e para a obra. Nós não tiramos dinheiro nenhum, portanto... Não, mas é que às vezes as pessoas dão dinheiro e um tanto é para a administração, outro tanto é para isto, não é o caso aqui. Não é este caso. Este caso pode-se ver que é totalmente diferente. Voluntários. E há muita gente a contribuir. A Maria... Temos mais ou menos 600 pessoas. 600 pessoas. Isso é Mas louvável. nem todas contribuem Eu mensalmente. já percebi. E a vontade da organização é que fosse mensal. As pessoas se comprometessem a mandar uma quantia, uma X quantia, mas mensalmente. Para as pessoas Para saberem facilitar a vida das irmãs. Exatamente. As irmãs precisam saber quanto dinheiro quanto é que vão comprar, receber. Exatamente. como é que vão Gerir. comprar aquele forno que precisam se não sabem se o dinheiro vai entrar. Exatamente. E cada mês recebemos cheques desde $10 é o mínimo, mas pode ser menos, $10 e há várias famílias, $10 e vai até uma família ou duas ou três que dão $1000 por mês. Pois, há pessoas que $10 faz tanta maioria falta. no mês, Há sim. pessoas que $10 faz tanta falta uma outra Exatamente. pessoa. A gente tem que ver isso. Exatamente. Mas a vontade de ajudar conta muito. Mas isso, uma família que dão $500 por mês, e eu sabia conheço bem a família e sabia que para eles $500 que é uma dificuldade grande, e uma vez falei com a senhora e disse, mas a senhora e o seu marido estão a ser muito generosos. Ela disse, olha, o meu marido e eu, nós quando começámos a leitaria, nós dissemos, se o Nosso Senhor nos ajudar, nós vamos ajudar. Vamos fazer isto. E todos os meses me mandam $500. Eu sei que para aquela família é difícil, mas é uma generosidade, temos pessoas muito generosas. Não, graças a Deus que a nossa comunidade é generosa. É muito E é generosa. preciso que isso se diga e se repita 1001 vez que a nossa comunidade aqui na Califórnia é muito generosa, especialmente neste vale. É. A gente temos que dizer isso, que é para as pessoas saberem. E aí eu não quero interromper, mas continua. gostei que dissesse isso, porque nós não estamos aqui para informar as pessoas, Exatamente. mas ao mesmo tempo estamos também para agradecer a generosidade Das pessoas que já contribuem e que continuam a contribuir. Pois, porque as pessoas têm sido muito... Outra coisa que acho muito interessante, todos os anos temos várias pessoas que vêm bater à porta e dizem, olha, está aqui este cheque, e disse à minha família que em vez de comprarem ofertas para mim, Sim. que dessem esse dinheiro para a obra do Padre Mata. E trazem esse dinheiro que oferecem, porque disseram, olha, já na minha idade não precisamos de mais presentes e queremos fazer isso. Também temos pessoas que, não é para dar aqui sabão à Albertina, mas quando a mãe dela faleceu, eu Eu ia disseram, falar nisto. podes dizer o que é que vocês disseram? Sim. Uma coisa que pensamos muito e estamos a partilhar com os outros quando uma pessoa falece e pensando como é que podemos fazer, e a nossa família escolheu Spirit of Father Mata para uma das áreas que as pessoas podiam fazer um donativo. Porquê? Porque eu lembro-me de criança, o Padre Mata vir à casa dos meus pais, como criança. Eu lembro-me dele fazer a missa lá e tocou a mim e tocou a nossa família, e era muito fácil de fazer esta decisão.
e várias pessoas responderam muito positivamente e fizeram um donativo. E também queria acrescentar o que é que o António disse, é que quase todos os anos, se é uma família especialmente, tem muitos filhos e muitos netos agora, e disseram um ano, nós vamos fazer uma coisa diferente. Em vez de comprar ofertas, como o António disse, de cada neto recebe uma oferta, não é? Do avô e avó. Vamos a juntar este dinheiro todo e vamos fazer um donativo no Padre Mata. E foi uma oferta muito boa e eles, penso eu, partilharam isto numa reunião das equipas e tinha muitas pessoas. E as pessoas começaram a pensar também, olha, vou fazer também da mesma maneira. Em vez de fazer ofertas este ano para Natal, ou para Páscoa, ou para os anos, ou para lembrar os nossos defuntos, porque é que nós não vamos fazer um donativo assim? Porque nós sabemos que eles vão usar o dinheiro para ajudar as crianças, para ajudar as velhinhas, não é? E isto, para mim, o António disse, queremos agradecer às pessoas que já fizeram isto e queremos também dar uma ideia também, para os outros fazerem igual. Outras pessoas que dizem, olha, por os meus anos eu não quero ofertas. Em lugar de me fazeres uma oferta, se quiseres, faz uma oferta à obra do Padre Mata. Porque nós chegamos a uma certa idade em que exatamente. já temos sueiras bastante, já temos camisas bastante, exatamente. já não uso gravata. Exatamente. E é bom sempre ajudar. E a situação é uma situação triste, que é assim mesmo. Quando falam em crianças, e vocês todos já lidaram com crianças nas escolas, e nós sabemos bem como é que isso funciona. Eu espero que nós, ao fazermos isto, a termos esta conversa, que isto não passa de uma conversa, de um convívio, e para a prova temos aqui o vinho à nossa frente. Cheers! Temos uma conversa aqui entre amigos. E nós queríamos dar o vinho também às senhoras, mas elas não quiseram, não é? Para alguém dizer... Não é isto aqui, não se trata de... Trata-se de ser mais calmo. Porque as senhoras depois tomem um copo de vinho e a gente nunca mais podem extravar. Estamos aí a brincar. Eu penso e tenho esperança que ao fazer isto, ao terem a ideia de nós fazermos isto, que vai aparecer mais pessoas para contribuírem, para se comprometerem com este grupo para ajudarem estas crianças. E oxalá que realmente isso aconteça. Porque eu posso ver em vocês, quem sou eu, não é? Mas posso ver em vocês que há uma luz de esperança em ajudar aquelas crianças. Porque para ir ao Brasil passear, qualquer pessoa vai, não é? Ir a qualquer parte do mundo passear, mas ir de propósito para ver a situação, para depois poder transmitir a situação, é de louvar. E é de louvar a vossa força para que apareça mais gente a contribuir para esta causa. É interessante que eu penso, e a Maria sabe melhor os endereços das pessoas, mas isto é um movimento que já atinge a comunidade toda a Califórnia. Pessoas, é através, e como acabaste de dizer, é bom que as pessoas vão ver este programa talvez em sítios que ninguém ainda lhes falou disso. Exatamente. Porque eu sei que na nossa comunidade as pessoas gostam de ver este tipo de vídeos e aliás eu desde a pandemia até também vejo muitos. Fomos obrigados Agora na saia de casa começamos a ver vídeos no YouTube. Mas de facto, eu não sei, até fora da Califórnia talvez haja pessoas que estão a contribuir, não é? Sim. Recebemos de Nova York, New Jersey, Florida. E eu sei que as irmãs e o Padre Mata também iam àqueles lugares e portanto não sei se há... Ele fazia os contactos lá. Ele fazia, sim. E eu não sei como é que estas pessoas começaram a mandar para a gente. Pois. Não sei se foi as irmãs. Eles talvez disseram, olha, tem um grupo assim na Califórnia, praticamente não, na cidade de Turlock,
que é que está à frente Portanto, disto? isto não está limitado à Califórnia, Não. é para ajudar as Não, crianças. isto devia ser para o mundo todo, não é? Exato. Devia ser para o mundo. E uma coisa que eu queria dizer era que às vezes a gente pensa, a gente deve ajudar os nossos aqui nos Estados Unidos. Podemos ajudar todos. Podemos ajudar os grupos que estamos, e todos nós estamos a ajudar grupos cá, mas Cristo veio cá não só para a Califórnia, nem só para o Brasil, mas para todo o mundo, e vemos a necessidade lá, vemos que todo o dinheiro que se recebe vai para ajudar, não tem nada administrativa, e portanto é um dinheiro bem empregado para ajudar crianças que... Há uma criança que agora já é jovem, que está a se preparar para os Olímpicos. Outras crianças que acabaram por estudar e serem Sim, médicos, enfermeiras, professores, que sem aquela ajuda das irmãs, Era quem impossível, sabe? era impossível. Porque se as crianças não estivessem lá, andavam nas ruas todo o dia, sem os pais. E, portanto, elas estão a salvar a vida daquelas crianças. Exatamente. Duas coisas. Uma, até os selos que nós colocamos nos envelopes, nas cartas que nós mandamos para os benfeitores, são oferecidos por alguém. Não tiramos esse dinheiro das doações ou das ofertas. A outra coisa que eu queria dizer é que as pessoas que conheceram o Padre Mata pessoalmente têm uma grande devoção ao Padre Mata. E eu digo pessoalmente, por experiência própria, se ele não é santo, eu não sei quem é santo. E eu sei que há muitas pessoas que o conheceram pessoalmente, que rezam pela sua intercessão, e até alguns que já disseram que parecem que tiveram um milagre através da intercessão do Padre Mata. Portanto, para mim, ele foi o exemplo da generosidade de alguém que só pensava nos outros. Ele nunca, se alguém lhe dava qualquer coisa, é só, o senhor vai comprar uns sapatos. Não, eu preciso dar isto às crianças. E ele era a pessoa mais humilde e mais generosa que eu jamais conheci na minha vida. Uma pessoa às vezes ouve coisas, neste caso, que fica assim transtornado, não é? Como é que há pessoas tão boas neste mundo, quando se diz que o mundo está muito mal, eis um exemplo de que realmente há pessoas que fizeram e continuam a fazer coisas boas neste mundo, e vocês são um deles. Vocês são pessoas que estão de parabéns. Eu acho que têm que ser reconhecidamente vistos pela nossa comunidade como pessoas que estão a tentar salvar vidas, porque isto é salvar vidas, não é salvar da morte, mas é salvar de vidas precárias que às vezes existem, não é? E neste caso, como falou a Dona Maria muito bem, se as crianças não estivessem ali, iam para as ruas, e nas ruas tudo acontece, e é assim, olha, para mim foi um prazer enorme, primeiro de tudo, falar consigo, já o conhecer a sua esposa, que nunca a tinha visto na minha vida, se a vi, peço desculpa, mas não a conhecia, gostei muito de falar consigo, de ouvir falar, fala muito bem português, não fosse o seu pai da Guarita, lá perto de São Bento, onde eu praticamente vivi toda a minha vida. É sobrinha do tio Francisco Simões, não é? Dessa gente toda. É prima dos gêmeos, não é? Está a ver como eu sei. Para mim foi um prazer conhecê-la, não a conhecia. Igualmente. Ali a ex-professora da minha filha, a gente vai ter uma conversa a sério. Ela, a sua filha, formou-se na universidade, tudo devido à primeira professora. Exatamente. Na escola. O alicerce começou da dona Começou em casa. Começou em casa, exatamente. O seu alemão também já o conheço, já falei várias vezes com ele, até mesmo para a rádio. Quero muito agradecer em meu nome, em nome do Osvaldo e do canal Ainda 3. Isto não é uma entrevista, nunca poderia ser uma entrevista, porque eu não estou capacitado para fazer entrevistas, é apenas uma conversa entre 5 pessoas que falamos num tema que é realmente interessante. Os meus agradecimentos, bem-ajam, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado. Os canais do Ilha 3 estão à vossa disposição. Se quiserem mandar
cumprimentos para São Jorge, para a Fajã dos Vinhos, para a Fajã do Ouvidor, que é muito linda, que eu por acaso conheço, para os altares. Para os altares. Há muitos altares, mas não sei se tem muitos santos. Altares tem quantos queijos, santos é que eu não sei. E para a Guarita, até lá ninguém na Guarita já, pois não. Tem uma prima. Ainda tem uma prima. A irmã do... Exato. Exatamente. Por acaso até o marido faleceu, não é? Exato. Sei muito bem quem ela é. Nós fomos lá visitá-la quando tivemos agora lá este verão passado. Andou a viajar por Portugal continental. Nós fomos do norte para o sul, nós fizemos 4.000 km em Portugal 8 continental. semanas. Epá, isto é que Andámos com o Solano. isto é que é viajar. Isto é outra Isto é que mais entrevista. Isto é outra Outra conversa. entrevista. Isto é outra conversa para a gente falar de Portugal, nunca mais acaba, Porto, Lisboa e assim por aí abaixo, não é? Nós dizemos à moda, isto consola. Isto consola. E até hoje em dia dizem mais à nossa bola, consola a alma. Consola e ela. Olha, nas despedidas tem ali a câmara se vocês quiserem mandar cumprimentos para o pessoal e convidar as pessoas que querem participar Talvez nesta então seria organização. interessante dizer como é que as pessoas podiam contatar Exatamente. com Estava a vocês. pensar nisto Pois, também. podes dizer, queres dizer, Maria, queres que eu diga? As pessoas que quiserem contatar, nós podem ir ao nosso website, que é spiritoffathermata.org, e o endereço, estava agora para procurar lembrar-me do endereço. Não se vão lembrar, vai ser. Pois, de qualquer maneira, a mais fácil é só pôr Spirit of Father Mata e temos, como disse, um website que tem a informação toda. Acerca de eu tenho primos ainda lá, temos primos em São Jorge, temos primos na Terceira, temos vários primos na Terceira, portanto o endereço para as pessoas que queiram saber é P.O. Box 3718. Portanto, vocês lembram-se assim, quando eu tinha 37 anos, quando o meu filho tinha 18. Eu fiz outro dia. 37. E a sua filha tinha 18, não é? A maneira de lembrar isto. 3718 Turlock, Califórnia, 95381. O nome da organização em português é o Espírito do Padre O Mata. espírito do Padre Mata, exatamente. Cumprimentos então para nós temos lá primos muito amigos, gostávamos, mas não vou dizer o nome todo. Mais alguma coisa? Muito obrigada, Sr. Fernando. Não. E que cumprimentos lá a toda a gente da nossa Ilha Terceira. E aliás, eu já sou um pouco jorgense, casei em São Jorge. É para isto é que eu Já problema sou, também. Isto já é que eu considero, já tenho passaporte de lá de Norte Grande, da Fajã do E Ouvidor. tem dos altares. E também. É um Obrigada. prazer. Muito obrigada. Muito Uma vez obrigado. mais, muito obrigado e muita saúde. Obrigado. Igualmente. Obrigado a todos. Muito Obrigado. obrigado. Nós vamos despedir, a dizer onde vocês estejam, nós estamos consigo. Um abraço também do mundo e Feliz Natal.